Olá, meus queridos estudantes, estamos chegando quase no final da nossa disciplina de Direito do Trabalho e Legislação Social e hoje vai ser nossa última aula de Direito do Trabalho. Nossa próxima aula vai ser só sobre Previdência. Então hoje eu vou falar com vocês do Direito do Trabalho aplicado ao agro, né? Como eu tenho falado muito para vocês, o trabalhador rural ele tem uma legislação própria, que é a Lei 5.889, e aplica subsidiariamente a CLT. A Constituição Federal, né, que é a nossa norma-mãe, ela trouxe a equiparação do trabalho rural e urbano. Então, os direitos que estão previstos na Constituição aplicam-se tanto ao rural quanto ao urbano. Se vocês pegarem na nossa última aula, que foi das normas coletivas, eu citei alguns direitos e eles vão ser para os dois trabalhadores, né? Aí, a 5.889 ela traz algumas peculiaridades para o rural, que eu vou tentar abordar aqui com vocês, e a 5.889 ela fala que aplica CLT naquilo que não for, não chocar com o previsto na 5.889. Então, por exemplo, a gente vai aplicar a CLT nas modalidades contratuais, né, naqueles outros contratos que não sejam de safra de curta duração, que são contratos previstos específicos do rural, né, a gente vai ter algumas outras diferenças, como por exemplo o salário in natura, que era o que eu queria falar de início. A gente teve lá no início da nossa disciplina, eu falei sobre a diferença de salário e remuneração, né? E aí eu até falei que o rural ele tinha uma forma de remuneração que poderia ser diferenciada, que é o quê? É o salário in natura. Como se dá o salário in natura? O empregador que fornece alimentação e moradia para o trabalhador, ele pode contar isso como um salário, né? Desde que não ultrapasse 20% do salário dele. Então você tem que pagar 80% do salário, 20% pode ser in natura, com alimentação, com moradia, né? Você pode ter um contrato lá você vai prever no contrato que o fornecimento desses benefícios vão ser considerados como parte do salário. Isso é uma previsão da 5.889, que é um pouco diferente do urbano. Outra diferença que a gente tem no urbano é o trabalho intermitente. A reforma trabalhista ela criou o contrato de trabalho intermitente, que é um pouco diferente do nosso, mas também muito parecido. O artigo 6º prevê lá o trabalho intermitente, aquele que vai variar de acordo com a natureza do trabalho, e é basicamente o que o contrato de trabalho intermitente na CLT, na reforma trabalhista, prevê. O contrato de trabalho intermitente, acho que é uma modalidade contratual muito interessante, que a gente, na aula que eu falei dos tipos de contrato, eu falei que precisava de ser um pouco melhor estudado, porque eu acho que faltou um pouquinho mais de regulamentação. Quando saiu a reforma trabalhista, logo em seguida veio a medida provisória para poder tentar sanar algumas omissões que ficaram, mas a medida provisória infelizmente caducou e não resolveu alguns problemas que ficaram um pouco obscuros do trabalho intermitente. Mas, em suma, o trabalho intermitente é um contrato que você contrata o trabalhador, assina a carteira dele e você só paga quando ele trabalha. Você vai convocar ele até 48 horas, ele vai comparecer à empresa, vai trabalhar aquele 1 dia, 2 dias, você acabou a atividade do trabalho dele, você vai pagar tudo para ele, vai pagar os 2 dias de saldo do salário, juntamente com o FGTS, com o 13º, com férias. Então, assim, você vai pagar todos os direitos trabalhistas de uma vez, de acordo com o trabalho que ele praticou. Aí ele fica um mês sem ir na sua empresa, você convoca ele de novo, aí paga de novo quando acabar a atividade. E por aí vai. E esse contrato de trabalho, esse contrato intermitente, ele só vai acabar quando tiver uma rescisão. Fala, não quero mais o serviço, assina a rescisão. Ou então quando o empregador ficar 1 ano sem chamar o trabalhador para alguma atividade, ele é considerado naturalmente extinto. Então, esse trabalho intermitente, eu acho que é uma nova modalidade que a gente não tem muito resultado ainda, não tem muita aplicação. Foi um contrato que foi pensado mais para o setor do comércio, mas acho que a gente pode se aproveitar bastante dele, que pode ser muito interessante, que a gente sabe que a gente tem alguns problemas no campo de formalização, então acho que pode ser uma boa alternativa estudar um pouco mais sobre o trabalho intermitente, principalmente para o pequeno produtor, que pode ser uma alternativa interessante para ele, para evitar problemas com fiscalização e também para garantir o direito do trabalhador, que todo mundo sonha em aposentar um dia e se você não tem um trabalho formal, com carteira assinada, não vai, infelizmente, chegar à aposentadoria. Então, é importante também ter essa conscientização do empregador, que se ele não assina a carteira do trabalhador, ele não vai poder se aposentar.
e é também bom, importante que o próprio trabalhador saiba disso, porque a gente sabe também que muitas vezes vem a solicitação do trabalhador para não assinar a carteira por X razões que não vou entrar no mérito aqui. Mas enfim, o contrato de trabalho intermitente é uma modalidade nova. O trabalho intermitente já existia na 5889 e a reforma trabalhista trouxe o contrato de trabalho intermitente, que aí sim é uma modalidade nova e pode ser muito interessante para o rural. Também separei para falar com vocês o direito do trabalho aplicado ao agro, a questão do trabalho em condições análogas de escravo e as normas regulamentadoras. O trabalho em condições análogas de escravo, a gente tem hoje uma conceituação um pouco, aí ao meu ver, um pouco obscura, que fala, né, de trabalho em condições degradantes e jornada exaustiva, mas não tem um critério muito objetivo, fica muito a cargo do fiscal. Então, a gente já presenciou alguns excessos da fiscalização, né, é meio complicado, e a gente tem também a previsão na Constituição do empregador que for flagrado em condição, submetendo alguém em condição análoga de escravo, ele vai ter a sua propriedade expropriada, né? Ela vai ser retirada dele, além dele ter que pagar todos os direitos de quem está na condição análoga de escravo. Então, eu falo isso porque é muito importante a gente observar as normas regulamentadoras. O empregador que segue as normas regulamentadoras certamente não terá nenhum tipo de problema com fiscalização, com condição análoga de escravo, porque as normas regulamentadoras já são especificamente para trazer saúde e segurança para o trabalhador. Quando eu falo de normas regulamentadoras, eu vou falar da NR31, que é a norma regulamentadora específica do rural, é a norma setorial do rural. É uma norma relativamente extensa, mas ela é extensa porque ela foi feita para o rural, então ela tem que abarcar muitas coisas, porque o rural é diferente do urbano, tem muitas especificidades. Então ela ficou uma norma muito grande porque ela traz um pouquinho de cada outra norma regulamentadora para dentro dela. Hoje nós temos 36 normas regulamentadoras, tá? Então o rural é 31, então ela tem um pouquinho de cada uma dentro dela, então ela é uma das maiores normas que a gente tem hoje. Nela a gente vai ter, na nossa disciplina de segurança e saúde ocupacional, eu vou destrinchar bastante a 31, vou falar também de outras normas, como por exemplo o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, o SESMIT, né, que é o rural tem o próprio que está previsto na 31, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, eu falo bastante na nossa disciplina de saúde ocupacional. O rural tem a CIPA-TR, que é específica do rural. Então, assim, o rural tendo em vista as suas peculiaridades de grandes extensões territoriais, de atividades, né, mais peculiares, que tem que observar questões climáticas, que são a céu aberto, ele tem que ter a sua regulamentação própria, porque são condições de trabalho diferentes. Eram essas as questões que eu queria trazer para vocês, falando do direito do trabalho aplicado ao agro, ressaltar essas diferenças, né, e como se dá a interpretação da 5889 e da CLT, né, deixar claro que a CLT ela é aplicada também, mas ela só não é aplicada naquilo que ela vai conflitar com a 5889. A 5889 é uma lei que é relativamente pequena, ela tem 20 artigos, salvo o melhor juízo, se eu não me engano. Então, ela vai ter muita aplicação da CLT, tá? Então, é importante estar ciente disso. Nós temos hoje também um projeto de lei em andamento, que é o número 6442, que é para criar uma nova regulação do trabalho rural. Aí sim é uma lei mais extensa e aí a ideia seria aplicar menos ainda a CLT, porque aí seria uma lei mais extensa que traria mais regulações do direito do trabalho, levando às especificidades do trabalho rural. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa última aula de direito do trabalho. Nossa próxima aula nós vamos falar de previdência social e estou sempre à disposição para sanar dúvidas que tenham ficado acerca de direito do trabalho, acerca das nossas outras aulas e peço que me contatem nos fóruns. Estou aqui à disposição de vocês. Espero que estejam gostando. Até a próxima.